Aplicações da indução eletromagnética. O que é indução eletromagnética? É o fenômeno relacionado ao aparecimento de uma corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético, quando ocorre variação do fluxo que o atravessa. Leis da indução eletromagnética. Lei de Michael Faraday. Enquanto já se sabia na época que uma corrente elétrica produzia um campo magnético, Faraday demonstrou que o inverso era verdade. Em suma, ele provou que era possível gerar uma corrente elétrica passando um fio por um campo magnético. Para testar essa hipótese, Faraday enrolou um pedaço de fio de metal em um cilindro de papel e conectou a bobina a um galvanômetro. Ele então moveu um ímã para frente e para trás dentro do cilindro e registrou através do galvanômetro que uma corrente elétrica estava sendo induzida no fio. Ele confirmou que um campo magnético em movimento era necessário para induzir um campo elétrico, porque quando o ímã parou de mover, a corrente também cessou. Lei de Heinrich-Lenz. Apesar de identificar que a corrente induzida variava de sentido, Faraday não conseguiu determinar como ocorria essa variação. Em 1834, Lenz propôs uma regra para definir o sentido da corrente induzida. Lenz enuncia que o sentido da corrente induzida é tal que o campo que ela produz se opõe à variação do fluxo magnético que a produziu. Aplicações tecnológicas a partir da indução eletromagnética. A usina hidrelétrica é uma das mais comuns aplicações da indução eletromagnética. Esse fenômeno é produzido submetendo um metal a um campo magnético variável. Isso induz uma corrente no metal devido a uma força nos elétrons livres. Em resumo, é o que ocorre nas usinas hidrelétricas. As barragens aderem ao mesmo princípio mencionado acima, pois utilizam a energia da água corrente para acionar bobinas de fio em um campo magnético e assim gerará eletricidade. A indução eletromagnética é utilizada também no bioeletromagnetismo, como neste caso em especial do implante coclear. O som é captado por um microfone na parte externa do crânio e é usado para configurar um campo magnético variável. Uma corrente é induzida em um receptor preso no osso sob a pele e é transmitido aos eletrodos no ouvido interno. Esse processo visa proporcionar aos seus usuários sensação auditiva próxima ao fisiológico. Também em outra área, também na mesma área do bioeletromagnetismo, pode ser utilizada a indução eletromagnética na apneia do sono. No caso de bebês que ficam mais de 20 segundos sem respirar, pode ser muito perigoso isso. Então, para monitorar isso, é utilizada a indução eletromagnética, de modo que em um monitor é reproduzido esse tipo de princípio eletromagnético para alertar os pais quando uma criança não está respirando. Um fio enrolado em torno do peito do bebê tem uma corrente alternada passando por ele. A expansão e contração do tórax ao respirar muda a área através da bobina. Uma bobina de captação localizada próxima tem uma corrente alternada induzida nela, devido à mudança do campo magnético do fio inicial. Se a criança parar de respirar, haverá uma mudança na corrente induzida e assim os pais serão alertados. Também é bem utilizada na geologia os princípios da indução eletromagnética, como, por exemplo, no radar de penetração de solo. A medição desse radar ocorre por pulso eletromagnético, na faixa de 100 a 900 MHz, cerca de 10 nanosegundos de duração, e é irradiado de uma antena transmissora e penetra no solo. Reflexões de um objeto são detectadas por uma antena receptora. As reflexões são causadas por descontinuidade da refração índice na frequência do sinal. Ao monitorar as reflexões, objetos únicos podem ser detectados. As aplicações típicas dessa técnica ocorrem na detecção de objetos enterrados de tamanhos maiores, estruturas de contaminação e limites de locais de resíduos abandonados. Magnetometria. Ainda no campo da geologia, a magnetometria utiliza os princípios da indução eletromagnética e possibilita encontrar objetos ferromagnéticos enterrados, como barris de aço, bombas ou tubos. Para esse fim é utilizado o magnetômetro ovalo, onde duas sondas Fluxigate são combinadas para medir a derivada vertical do componente do campo magnético vertical. Caso ocorra distorção desse campo por um objeto ferromagnético, esse campo pode ser descrito como campo dipolo. De crédito.
O cartão de crédito também utiliza um dos princípios da indução eletromagnética. Na tarja magnética de um cartão de crédito estão gravadas as informações do cliente. Essa tarja é constituída por um composto de ferro que é magnetizado em determinadas regiões. Assim, uma sequência de regiões magnetizadas, como minúsculos ímãs, são convertidos em um código com informações pessoais. O leitor deste código consiste em espiras de um fio condutor, onde é induzida uma força eletromotriz pelos minúsculos ímãs enquanto o cartão é movimentado. Fitas de vídeo. A aplicação da indução eletromagnética também é muito importante nas fitas de vídeo, VHS, em que é utilizado os princípios de indução eletromagnética. Uma fita plástica revestida com óxido de ferro passa por uma cabeça de gravação. Essa cabeça de gravação é basicamente um anel de ferro redondo, do qual está enrolado uma bobina de um fio, um eletroímã. Conforme a fita passa pela cabeça de gravação, as orientações do campo magnético das moléculas de óxido de ferro na fita são alteradas, registrando assim o sinal. No modo de reprodução, a fita magnetizada passa por outra cabeça, semelhante à estrutura da cabeça de gravação. As diferentes orientações do campo magnético do óxido de ferro na fita induzem uma fém na bobina de fio do cabeçote de reprodução. Este sinal então é enviado para um alto-falante ou reprodutor de vídeo. Transmissão de energia sem fio. Uma aplicação inovadora da indução eletromagnética é no caso da transmissão de energia sem fio. A ideia de se eliminar as linhas físicas de transmissão de energia, assim como é feito nas transmissões de dados, era um sonho da tecnologia que já está sendo realizado, isso devido aos princípios da indução eletromagnética. Por meio de estudos realizados com a junção dos princípios de funcionamento de transmissão de energia sem fio com base nos conceitos de indução eletromagnética e acoplamento magnético ressonante, foram elaborados 2 protótipos de transmissão de energia sem fio, dos quais um apresenta a indução eletromagnética e o outro a ressonância acoplada magneticamente. Cada protótipo contém o seu respectivo circuito, transmissor e receptor composto por uma bobina. Nos testes de eficiência dos protótipos, foi comprovado que a transmissão de energia do circuito ressonante é muito eficaz, constatando a distância máxima de detecção do campo magnético. Deste modo, é possível ocorrer que, em uma casa, os aparelhos eletrodomésticos não precisarão mais de depender da utilização de fios na alimentação elétrica, tendo como base os testes realizados.